Recebendo aqui nos estúdios Cláudio Leitão, pré-candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PSOL. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade, ouvindo as ideias, ouvindo os pensamentos, discutindo, debatendo, isso que é bom. Leitão, seja bem-vindo, prazer te receber, bom dia. Prazer, Sidney, bom dia a você, bom dia aí a turma boa aqui da TV Litoral e um bom dia especial a você que está nos assistindo aí, o cidadão cabofrense. Bom dia especial para você. Para a gente começar esse bate-papo, numa entrevista anterior que a gente fez contigo, no ano passado, se você colocava como uma dúvida a tua pré-candidatura a prefeito. Hoje essa dúvida não existe mais, já está definido que você é o pré-candidato do PSOL à prefeitura, Cláudio? Sidney, o PSOL é um partido altamente democrático, né? Não é como algumas siglas de aluguel, onde que o presidente determina para onde vai. E o que é pior, às vezes vem uma determinação da estadual de Brasília para onde o partido tem que caminhar. O PSOL não, a gente reúne a executiva e o conjunto de filiados e toma as decisões que é de comum acordo. Então havia essa iniciativa, né? O partido teve um pequeno crescimento, a gente esse ano tinha condições de formar uma nominata mais numerosa e mais competitiva. Então houve uma discussão nesse sentido. Aí veio a mini-reforma do Cunha, né, que modificou inteiramente o quadro eleitoral e a gente, analisando o futuro da conjuntura política do município, a executiva lançou esse novo desafio para mim, né? Vai ser uma campanha mais curta, uma campanha com menos exposição de TV, né? E como a gente já tem um trabalho, já tem um conjunto de ações e de ideias e propostas feitas anteriormente, o meu nome estaria mais adequado dentro do processo para fazer o debate, para mostrar realmente que o PSOL é alternativa e que o PSOL tem proposta para transformar esse modelo esgotado e combalido com que essa cidade convive há 20 anos. Uhum. Você chegou a aventar a possibilidade de ser candidato à Câmara dos Vereadores, né? Mas em função da mexida, você toma a decisão de vir para prefeito. O PSOL é um partido formado por trabalhadores, de gente que trabalha. Lá não tem carreirista político. Então a gente não enxerga a questão política por uma questão de hierarquia. Não, você tem que ser vereador, deputado. A gente entende que você tem que se colocar para um cargo se você estiver preparado. E eu estou preparado para isso, né? Eu sou economista, conheço de finanças públicas, sou historiador, então estou plenamente preparado, tanto técnica quanto politicamente, para empreender um projeto diferenciado dessa mesmice política que a gente acompanha aqui há 20 anos. Já te fiz essa pergunta 4 anos atrás, né? Na rodada de entrevistas com os pré-candidatos, né? A gente sempre faz essa pergunta, o que você espera do quadro eleitoral? Eu queria, antes de ouvir tuas propostas, tuas ideias, fazer uma avaliação desse quadro eleitoral que está estabelecido hoje na cidade. Como é que você espera que o eleitor vai encontrar? Que número de candidatos e quem será lá encontrado na urna? Como sempre acontece aqui, lançam-se várias candidaturas, né? E chega na hora H, na hora que são definidas as candidaturas, são sempre 3, 4 candidatos. A verdade é que tem muita gente se lançando candidato para fazer moeda de troca. Os acordos eleitorais aqui em Cabo Frio são sempre feitos dessa forma. A população sabe disso, eu falo isso desde 2008, cidadão. Não se faz discussão política entre os partidos discutindo projeto para a cidade. Eles fazem discussão política discutindo o loteamento da máquina pública. Que tipo de cargo você vai me dar para mim vir com você? Que tipo de vantagem eu vou ter para estar do teu lado? É assim. Quem acompanhou o processo político em 2008 e quem acompanhou o processo político em 2012 percebe isso claramente. Tinha candidato aqui que dizia que só Deus impediria ele de ser candidato. Na semana seguinte estava nos braços de outros candidatos. Tinha candidato que veio aqui que jurava que seria... Não adianta. As pessoas não têm projetos para a cidade. As pessoas querem dar continuidade a esse modelo. E uma coisa eu vou dizer, e isso, a história política da cidade, a história do confronto, do enfrentamento político, desde 2008 tem mostrado. O único partido e o único candidato que é
completamente desvinculado de qualquer esquema político da atividade somos nós. Quem fala em renovação somos nós. Esse discurso é nosso. Eles perderam essa oportunidade de discurso. Eu tenho acompanhado aqui atentamente as entrevistas dos outros candidatos, gente falando em mudança e ser o novo, mas se aliando ao que é do velho, ao que é o passado. Entendeu? O único que tem realmente, de fato, que pode provar isso politicamente, que tem independência, que tem coerência política no que fala, somos nós, que estamos enfrentando esse modelo desde 2008 e alertando. Tudo que está acontecendo hoje, nós alertamos em 2008 e 2012. Está lá, está tudo gravado nos debates, nas entrevistas, no programa eleitoral, no conjunto de propostas que a gente ofereceu para a cidade. Eu tenho acompanhado, inclusive, que essa semana eu vi, só para citar um caso, aliás, eu vi duas entrevistas. Eu vi a entrevista do Jânio Mendes, uma entrevista extremamente confusa do deputado. O deputado, ele voltou a criticar os 20 anos de atraso de Cabo Frio, o deputado Jânio Mendes, e ele esquece que em 2002 ele esteve aliado com o Marquinhos Mendes, que significaria, teoricamente, a metade desse atraso. Em 20 anos governou Marquinhos e Alaí. Como é que ele vai dizer que ele representa o novo e vai implantar o modelo novo se na eleição passada ele estava aliado com metade desse atraso? Ele faz a crítica correta ao que acontece aqui, defendendo o servidor municipal, mas se omite, se cala vergonhosamente ao massacre que Pezão faz ao servidor estadual. Quer dizer, não há coerência, há discurso oportunista, não há definição de lado. Nós temos lado. Isso já foi dito várias vezes. O nosso lado é o lado do trabalhador, é o lado do excluído e é o lado dos segmentos médios da sociedade. E a gente mantém essa coerência. Você não pode fazer um discurso aqui em Cabo Frio e ter uma outra atitude diferente no Estado. Você não pode defender a educação no município e se omitir vergonhosamente para a educação no Estado. Você não pode falar que vai ser o novo se você se omitiu, se você se ligou com a metade desse atraso, que foi o caso do Marquinhos Mendes. Então, por essas e por outras, isso cai no vazio e leva uma mensagem para a população de que todo mundo é igual, que todo mundo pratica o mesmo esquema de política. Isso não é verdade, né? Nós temos aí hoje uma Câmara submissa e agora, no último ano, começam a aparecer arroubos oposicionistas. Vereadores que vieram nos braços de Alaí, né, que tinham cargos, benesses, portaria de Alaí, e agora querendo fazer o discurso do novo, porque trocou de partido. Quer dizer, isso engana quem? Quer dizer, a história política de Cabo Frio, ela é uma repetição, é como citava o velho Marx. A história, ela se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. O problema é que em Cabo Frio ela se repete mais vezes como enganação e farsa ainda. A gente vê isso desde 2008. Então a população tem que observar tudo isso. O problema é que as pessoas às vezes só se preocupam com o quadro político eleitoral na reta da campanha e deixa de acompanhar o que acontece com a atitude de todos esses postulantes ao longo de todo o tempo. Quem nos acompanhar vai perceber que o nosso discurso é independente e coerente sempre, entendeu? De romper, de mudar esse modelo atrasado, que não tem transparência, né? Que não tem participação popular, que não prioriza as áreas sociais essenciais, que não prioriza a geração de emprego. Você acabou de falar aí da questão do turismo, que é essencial para o desenvolvimento da cidade. E há 20 anos que a gente tem pessoas à frente da pasta sem conhecimento, sem expertise para tocar um projeto de desenvolvimento. Então, toda hora surgem iniciativas como essas, que são positivas. Mas, quando vai levar à frente, precisa de ter a participação do poder público. E o cidadão, às vezes, que está ali na pasta do turismo, não encampa essas questões, não quer ouvir ninguém, que é o que acontece aqui há 20 anos, né? É sempre governado de cima para baixo. A governança ela tem que ser horizontal. O prefeito ele não pode se colocar acima da sociedade civil, acima dos conselhos populares, ele tem que se colocar numa posição horizontal para dialogar
e ter esse processo de participação popular para que a gente construa políticas públicas de forma duradoura e não essas políticas públicas pontuais, um projetinho social aqui que acaba depois, muda o governo, o projeto acaba. A gente tem que construir projetos de Estado que possam ter sequência, inclusive ao longo dos outros governos. Então é um conjunto, para a gente iniciar esse debate, é um conjunto de situações que eu chamo a população a refletir e prestar atenção exatamente na incoerência das pessoas. Começam aliados com a velha política e depois querem fazer o discurso de uma política diferente sem praticá-la, sem exercer isso efetivamente. Bem, então eu queria trazer 2 temas para debate contigo, quer dizer, um tema só com 2 vertentes. Eu tive acompanhando algumas postagens nas redes sociais, até de pré-candidatos, e você via nos comentários daquelas postagens uma rejeição muito grande do internauta, né, que é uma parte considerável da população, a qualquer nome. E aí somo isso ao que aconteceu na eleição de 2 anos atrás, em 2014, onde Cabo Frio foi um dos maiores índices de ausência do eleitor na urna, ou pela abstenção, ou pelo voto nulo ou pelo voto em branco. A gente chegou a quase 40% do eleitorado, 33%. 34%. 33 e alguma coisa. Mas foi é um quase número, 34%. é um número alarmante, né? É um número bastante alarmante. Preocupante. Você acha que isso reflete de que forma, esses 2 fatos? Essa rejeição que está sendo mostrada hoje, a ausência do eleitor mostrada na eleição de 1 ano e pouquinho atrás, quase 2 anos, de que forma isso vai refletir na eleição municipal de 2 de outubro? Você acha que os partidos, os pré-candidatos hoje devem levar em conta essa situação? Para que tipo de análise? O que pode acontecer na tua visão, Cláudio? É uma crise de representatividade do sistema, né, Sidney? Hoje, por exemplo, a gente amanheceu sob um terremoto de notícias da política, o ex-presidente sendo levado através de uma medida judicial coercitiva para depor, quer dizer, todo esse conjunto de notícias negativas que a gente vê na mídia sobre a política faz com que a população não acredite mais em ninguém. Até você que, no meu caso, que nunca exerceu cargo público, que tem uma vida reta, correta, gera desconfiança nesse cidadão. Ele imagina, tá bom, o cara é correto, mas será que ele vai se manter correto depois que ele entrar no sistema? Você entende? Existe esse desgaste. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, é uma democracia de massa. E esse tipo de fenômeno de crises na democracia representativa, ele é característico de países de grandes contingentes populacionais. Agora, é uma questão muito complexa. Você buscar os fatores para explicar isso é difícil. Tanto que os próprios sociólogos, cientistas sociais, eles às vezes divergem nas interpretações. Eu entendo o seguinte, uma das coisas que contribuem para isso é a própria participação do próprio eleitor. O eleitor, às vezes, ele quer votar num empresário, num grande empresário, às vezes para deputado, uma hipótese, e acha que esse cara vai representar o interesse dele, trabalhador. Quer dizer, é inteiramente antagônico. Você tem que votar num processo de representação política em quem possa te representar. Porque quando você vota num empresário desse que não tem as mesmas demandas que você, esse cara vai lá e vai te substituir e não vai defender suas demandas. É o que acontece, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores. A população elege os vereadores, muitas vezes influenciados por cabos eleitorais, que vão lá fazer a propaganda desses candidatos. Aí, quando o cara é eleito, não faz o papel dele, que é de exercer a fiscalização ao outro poder, que é o executivo, né? Já que o vereador está no poder legislativo. O vereador vira vereador do prefeito, a Câmara se subordina aos ditames do judiciário e a gente não tem a efetiva representatividade popular. Agora, aí eu abro um parêntese. Quem acompanha a política, quem acompanha de uma forma mais próxima, percebe com toda a sinceridade que o PSOL é um ponto fora dessa curva. Os nossos parlamentares agem com total coerência. A educação vive uma crise no Estado e no município. Nós estamos do lado da educação, tanto no Estado quanto no município e quanto também lá em Brasília, no Congresso Nacional. Então é preciso que a população analise isso com mais profundidade.
Não analise apenas alguns aspectos superficiais do processo eleitoral. Analisa o que ele defende, que partido que ele defende. Porque essa história do cara dizer, eu não me preocupo com o partido, tem que se preocupar sim, porque muitas vezes o candidato defende uma pauta e o partido outra. Aí na hora de votar ele tem que seguir o que o partido mandou, que não é aquela do discurso que ele fez e que você votou nele. Então é um conjunto de fatores que fazem com que é preciso que se analise a questão política de uma forma diferenciada. E não tem jeito. Entrou na política, exerceu o mandato, não correspondeu à expectativa da população, precisa ser substituído, desviou dinheiro público, tem uma folha corrida enorme de processo, tem que ser defenestrado da vida pública. Há uma inversão de valores tão grande que tem gente que comemora quando o candidato dele é condenado e que vai ter um recurso e que vai possibilitar ele estar presente na urna. Eu te cito um exemplo, eu tive uma discussão outro dia com um internauta na rede social. O deputado federal Marquinhos Mendes sofreu 2 graves condenações recentes no TSE, uma por decisão monocrática da ministra Luciana Lócio e uma outra condenação em decisão monocrática do Gilmar Mendes. 2 condenações sérias. Aí o cidadão postou, mas decisão monocrática, cabe recurso, pode ser que não dê tempo de votar e ele vai para a urna. Como é que alguém pode achar que um político multiprocessado, condenado, entendeu? Pode ser comemorado que ele pode ir para a urna com recurso. É isso que a população tem que pensar. E o processo político, ele é assim, ele é feito, a eleição, existe todo esse processo institucional para que de 4 em 4 anos, ou no caso do Senado é de 8 em 8 anos, a população venha se manifestar e se não tiver o quadro de forma correta, se o quadro político não estiver funcionando, fazer as renovações de praxe. Agora, se você faz tudo igual, se você vota nas mesmas pessoas, esperar o quê de renovação do quadro político? Né? Então é um quadro complexo que não dá para você, num espaço de tempo, num programa desse, fazer uma análise. E precisa de um debate, a sociedade precisa de um debate para saber o que ela pretende. Porque quando se fala em mudanças, é preciso que a população saiba que tipo de mudança que ela quer fazer e qual a profundidade dessa mudança. Ela quer mudar de uma forma mais radical, radical no bom sentido, né? De mudar pela raiz, para que o problema se finalize. Ou ela quer fazer uma mudançazinha meia boca, pegar uma cara nova, mas que é ligada a um velho cacique político e botar lá no lugar dele. Acha que vai mudar o quê? Não vai mudar nada, porque aquela cara nova que representa o interesse do velho político e do velho cacique vai reproduzir as mesmas práticas políticas. Ou a gente se conscientiza disso e parte para um processo audacioso, corajoso, assumindo os riscos e as responsabilidades que impõem um processo de mudança, ou a gente vai continuar fazendo isso aí, chamando o Lula de ladrão, chamando a Dilma de ladrão e chamando o Alaí disso, o Marquinhos disso. A gente não tirar esses caras da vida pública. Tem que tirar, porque não tem outro caminho. Eles foram testados e não responderam. O cotidiano da cidade hoje mostra isso. A dificuldade que a gente tem na saúde, na educação, na habitação popular, na geração de emprego, mostra que esse modelo não correspondeu à expectativa da população. Aí o eleitor vai fazer o quê? Vai votar nos mesmos caras novamente? Ou então vai votar nos caras que são indicados por eles? E não vai mudar nada. Como é que administra Cabo Frio, com o quadro atual que a gente está aí? O próprio prefeito já veio a público algumas vezes dizer, disse inclusive aqui, que Cabo Frio hoje é uma cidade pobre, que não é aquela cidade rica de outrora. A gente tem visto o funcionário receber com atraso, o professor está em greve há quase 3 meses, a saúde tem tido dificuldade de atendimento no HCE. Como é que faz? Vocês são hoje 8 ou 10 pré-candidatos. Que ideia você tem para, em vencendo uma eleição, se isso acontecer, assumir a gestão da cidade em 1º de janeiro do ano que vem? Fazer de que forma? Como é que administra Cabo Frio? São 10, 12 candidatos que não serão, né? A gente sabe perfeitamente disso. Eu acho o seguinte, Cid, tem 2 crises para mim na cidade. Tá? Tem 2 crises. Uma é de queda da arrecadação e a outra é crise de gestão, entendeu? Porque aqui
não se pratica os fundamentos mais básicos da administração, seja ela pública ou privada. Um dos preceitos mais básicos quando você vai administrar, seja uma entidade pública, seja um município, ou seja uma instituição privada, um preceito dos mais elementares é você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Essa é uma grande tarefa, por exemplo, do prefeito. Ter o seu projeto político, ter a sua visão estratégica, definir as suas prioridades, porque o orçamento não comporta o interesse de todos, né? Isso tem que ficar claro para a população. Nós temos necessidades ilimitadas e um orçamento limitado. Então você tem que saber adequar a limitação orçamentária às necessidades da população. E, a partir daí, ter a visão estratégica e definir as prioridades. E aí passa um processo em ver quem financiou essas campanhas, quem tem compromisso com quem. Porque quando o grande empresariado financia a campanha, eles vão dar prioridade aos interesses do grande empresariado e não o interesse da população. Então, eu vou aí voltando, porque eu falei, uma das questões básicas, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aqui em Cabo Frio, há 20 anos, a gente não tem essa questão. As indicações são meramente políticas e as pessoas vão ocupar postos-chave na administração pública em função do acordo pré-eleitoral e fazem o loteamento da máquina. Aí você tem distorções. Por exemplo, para citar a administração recente de Alaí, antes da reforma do secretariado, que nós tínhamos um secretário de obra veterinário e o subsecretário de obra veterinário. Com todo respeito às pessoas, são pessoas de bem, eu não estou criticando as pessoas. Mas não é adequado você, como prefeito, nomear para a secretaria de obra um veterinário e o subsecretário veterinário. Quer dizer, já começa negando o básico da administração. E isso acontece no turismo. Ao longo de 20 anos, nós nunca tivemos um especialista numa pasta que eu reputo que está entre as 3 mais importantes do município. Como ter um projeto de desenvolvimento no turismo se você tem uma pessoa que não entende do riscado e que não chama o empresariado, que não chama o conjunto de trabalhadores para se discutir, que não faz um estudo de viabilidade? Cabo Frio precisa de um estudo de viabilidade turística. Aqui nós não temos elementos para isso, mas nós podemos contratar esse estudo COP da Universidade Federal para elaborar um projeto e depois a gente adequar as peculiaridades da cidade, discutindo isso em conjunto com todo mundo. E existe também um trinômio, eu estou falando isso porque isso aí é de quem conhece a administração, de quem conhece a questão das finanças públicas, que é básico, que tem que ser feito em qualquer área administrativa. Planejamento, investimento e gestão. Aqui é tudo de improviso, os caras não fazem isso. Você precisa planejar, que eu citei anteriormente, o orçamento ele é limitado para necessidades ilimitadas. A partir do momento que você planeja, você define prioridades. Definiu a prioridade, você faz o investimento. Faz o investimento de forma correta, sem licitação fraudulenta, sem contrato superfaturado, que é o que mais a gente vê na cidade e que seca o dinheiro público. A partir do momento que você fez o investimento, você faz a gestão. Mas para fazer a gestão, Cid, você precisa de pessoas competentes. Não é só o prefeito, de pessoas competentes em todas as áreas da administração pública. Você tem que usar o critério político? Sim, porque você não vai nomear ninguém para um cargo de confiança que não tem alinhamento político com você. Agora, minimamente, você tem que usar as duas coisas. Eu vou usar o critério político, vou nomear alguém que tenha alinhamento político, mas que tenha conhecimento técnico daquilo que ele vai fazer, para que ele possa elaborar projeto, para que ele possa conduzir a gestão, para que ele possa, muitas vezes, ir buscar recursos em outras instâncias, governo federal e até instâncias internacionais. Por exemplo, a área de habitação, você pode captar recursos no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas você precisa ter projeto. Aí, alguma vez a gente teve algum projeto habitacional estruturado nessa cidade? A Secretaria de Habitação nem orçamento tem. Então, esse trinômio é fundamental para você gerir alguma coisa, seja ela pública ou privada. Planejar, investir e fazer gestão. Isso não é feito. Isso não é feito. Então você tem uma saúde, por exemplo, na cidade, que os caras só se preocupam com a parte emergencial, quando todo mundo sabe
que o grande investimento na saúde, a grande estrutura de saúde tem que ser montada no processo de saúde preventiva. A gente tem que cobrir essa cidade com 100% do programa de saúde da família, que agora é estratégia de saúde da família, para ali tratar a saúde das pessoas e não a doença, porque a emergência custa caro demais e só trata a doença. Se você fizer um programa de saúde básica, de médio e longo prazo, você reduz a incidência na emergência da cidade e você economiza na saúde. Você tem que investir no saneamento, porque para cada R$1 que você investe no saneamento, você economiza 4 em saúde. Mas você tem que planejar, você tem que enxergar, ter visão estratégica e não ter visão eleitoreira. Os caras entram no primeiro dia na prefeitura e já começam a pensar na reeleição, incham a máquina pública, 3, 4 mil cargos de portaria de gente que não trabalha, que são cabos eleitorais. Então, a cidade vive esse processo. Tem duas questões importantes. Se a gente não muda isso, Cid, a gente não avança. Até em cima do que você falou. Você falou da questão da participação do empresário, das empresas. A gente não tem mais doação de empresas, né, de pessoas jurídicas para a campanha a partir desse ano. E o outro instituto que você falou agora que é a questão da reeleição, a coisa nova que a gente vai deixar de ter também. Que impacto você acha que, primeiro, isso gera na eleição efetiva desse ano, a questão de não ter mais doação de pessoa jurídica, e depois, que impacto para a administração do futuro prefeito gera o fato de não haver mais a possibilidade de reeleição, Cláudio? Com o país em crise, né, e com a redução, a eliminação, como você diz, da doação de pessoa jurídica, evidentemente isso vai baratear o custo de campanha e vai tornar as coisas um pouco mais equilibradas. Agora, a gente não pode perder de vista, né, que é um processo que acontece na política brasileira, é que provavelmente vai haver doação de caixa 2. Esses caras que costumam doar por dentro, que não vão poder doar esse ano, vão querer a manutenção disso tudo que está aí. E a população tem que ter muito cuidado. Justificar isso? Vão doar de caixa 2 e eu acho que os recursos de campanha vão ser gastos na reta final de campanha. Nós vamos ter uma campanha pobre de rua. Até porque aquelas placas onde as pessoas ficam, aquilo vai ser proibido esse ano. Que polui a cidade, aquilo é muito feio para a campanha, nós nunca usamos aquilo, não é nem por questão de falta de dinheiro, não, que nós poderíamos colocar umas ou outras. Não colocamos porque achamos que aquilo polui visualmente a cidade, aquilo às vezes até humilha aquela pobre daquela pessoa que está ali o dia inteiro na chuva e no sol, ganhando um valor irrisório, entendeu? Porque o sistema, o modelo da cidade não gera empregos e as pessoas têm que se sujeitar a uma situação daquela. Então eu acho que o quadro vai ficar assim agora. Eu temo isso. Eu temo que esses recursos entrem de caixa 2 para aquela famigerada compra de votos que acontece todo ano, né, que é uma agressão à democracia, é uma agressão à sua cidadania, entendeu? Você, cidadão que está me ouvindo agora, aquilo é uma agressão ao teu livre-arbítrio, à tua livre consciência de votar, e eu temo por isso, que na reta final da campanha se faça compra de voto e compra de material, como acontece, todo mundo sabe que acontece, e a Justiça Eleitoral, às vezes, não tem um número suficiente de pessoas para fiscalizar. Apesar de que eles estão prometendo esse ano, né, uma fiscalização mais intensa dentro desse processo, inclusive com policiais à paisana, né, para poder disfarçar e ter uma chance de inibir esse processo. Para que você, eleitor, possa manifestar, no caso, a sua indignação com tudo isso que você está vendo na política, entendeu? Agora, a sua indignação tem que ser direcionada para um processo de renovação política. Não tem outro caminho. Então, eu vejo com essa preocupação. E entendeu? A questão do final da reeleição? O que você acha que impacta para a administração essa propriamente? questão, eu tenho a seguinte posição. Eu acho que deveria ser permitido uma reeleição. Uma reeleição. Eu acho que às vezes, mesmo por exemplo, com todas você vai pegar, mazelas que você disse que você ela vai gera? pegar a cidade, é porque o fato das pessoas agirem errado, o fato do cara ficar pensando sempre em reeleição, não quer dizer que aquilo seja ruim. É um debate que possa se fazer. Porque, por exemplo, você pega uma cidade hoje como Cabo Frio, nós que queremos reformular uma série de coisas e talvez em 4 anos você não consiga realizar. Por exemplo, aqui não se discute isso. Eu sou o único candidato que propõe isso desde 2008. A cidade tem um déficit habitacional
de mais de 20 mil famílias. Isso é fundamental para a justiça social da cidade. Então, eu proponho a construção de uma cooperativa habitacional municipal. E, às vezes, em 4 anos, Cid, você não consegue alcançar essas 20 mil pessoas dentro desse processo. Você precisa de um pouco mais. Por exemplo, eu defendo uma reforma no modelo educacional de Cabo Frio. Eu defendo que a gente possa, gradativamente, começar a transformar a rede em escolas de tempo integral. E isso demanda um tempo, porque uma série de escolas que nós temos aí ainda não estão preparadas. Novas escolas precisam ser construídas. Você pode ter algumas alternativas, usar alguns espaços públicos para fazer o complemento de turno. Então, é um processo que pode levar 8 anos para que você possa consolidá-lo. Entendeu? Porque essa história de dizer que não tem dinheiro, houve uma queda de arrecadação? Houve. Agora, o que houve foi muito esbanjamento. Essa prefeitura, Cid, ela não resiste a uma auditoria. Os contratos, licitações, não resistem a uma auditoria. Se a população me desse uma oportunidade, eu ia provar isso para vocês. Ia sair gente algemada dessa prefeitura. Porque nós íamos cortar toda essa gordura excessiva que tem nesses contratos, nessas licitações, e ia sobrar dinheiro para a gente realizar muita coisa. Esses contratos terceirizados na saúde, que drenam o dinheiro da saúde pública para a saúde privada, precisa ser revisto. A prefeitura tem que montar estruturas próprias, um centro de imagem próprio, que nunca teve. Você vê que o enriquecimento dos empresários da iniciativa privada da cidade é evidente. Quem está me ouvindo agora sabe exatamente do que eu estou falando. E a prefeitura, com todo esse montante de recursos, foram praticamente 10 bilhões de reais, vou repetir, 10 bilhões de reais ao longo dos últimos 20 anos, que permitiriam que a prefeitura construísse um sistema, um centro de imagem próprio, para não submeter a população a uma situação como essa. Construir um centro municipal ortopédico, que não teve. A ortopedia sempre teve na iniciativa privada. E não é à toa que temos médico prefeito, médico ortopedista, vereador ortopedista, porque os caras usurpam a função do Estado e prestam uma atividade lá na privada que deveria ser feita pela medicina pública. É altamente incompatível você colocar pessoas que são da iniciativa privada da medicina controlando a saúde pública do município. Então, isso são coisas que só quem não é do processo é que rompe. Esses caras que estão aí não vão romper isso, não vão romper porque eles se interagem. O próprio deputado falou aqui que ele vai pescar no aquário de Alaí e Marquinhos. O Jânio falou isso aqui. Se ele vai pescar as pessoas que trabalharam no governo Marquinhos e Alaí, que tipo de mudança que ele vai fazer se as práticas políticas, as práticas administrativas da velha política estão entranhadas nesse processo? Só rompe isso quem tem coragem, quem tem independência e que não faz parte do esquema. A outra questão é a questão do transporte público da cidade. Quem é que tem coragem de romper o monopólio da Salineira? Quem não tem vínculo com ela, quem nunca recebeu o recurso de campanha dela, porque a Salineira é uma empresa que é concessionária de serviço público e que é proibida de fazer doação para campanha política, mas a cidade inteira sabe que ela doa dinheiro para vereador e para prefeito de Caixa 2. As pessoas, às vezes, olha, mas então você fala umas coisas? Falo sim, porque quem está aí do outro lado me olhando sabe que é verdade. Sumiram com 10 bilhões da administração pública da cidade. Aí você olha as políticas públicas da cidade, a saúde, a educação, conforme eu falei, o saneamento, a geração de emprego e renda, o projeto de desenvolvimento turístico da cidade, você não vê para onde foi esse dinheiro. Eu te pergunto, para onde foi esse dinheiro? Aí olha a evolução patrimonial das pessoas que governaram a cidade nos últimos 20 anos. Isso aqui é uma cidade pequena, 200 mil habitantes, mas é uma cidade pequena. A gente vê as pessoas e sabe exatamente de onde que o cara saiu e aonde que o cara está, sem ganhar na loteria, sem receber herança nenhuma. E é contra isso que eu falo. Agora, eu tenho coragem para falar isso. Sabe por que eu tenho coragem para falar isso? Porque
porque a minha vida é reta. Eu sou um cara íntegro, trabalho desde os 15 anos de idade. Eu tenho aquela carteirinha azul que esses profissionais da política aqui nunca tiveram. Ah, o seu discurso é duro. Ele é duro porque precisa chamar a população à reflexão. Agora, a gente faz a crítica dura, mas a gente propõe. A gente propõe na saúde, propõe na educação, a gente propõe na questão habitacional, conforme eu falei. A gente tem uma experiência bem sucedida em Maricá, promovida lá pelo prefeito Quaquá, que colocou uma série de linhas de tarifa zero, que fez o enfrentamento lá com a Nossa Senhora do Amparo, que é uma empresa grande, que é um sucesso lá em Maricá. Cabo Frio tem condições de fazer isso. É só a gente adequar o orçamento, que mesmo com a crise ainda é muito grande e permite que se faça uma série de transformações. Agora, para isso, tem que governar com transparência, fazendo prestação pública à população do que gastou, do que entrou e do que gastou. É preciso mudar esse portal, adequá-lo, torná-lo mais com acesso mais fácil, para que todo mundo possa fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público. Tem que ter honestidade, espírito público, coisa que falta nessa cidade, entendeu? Então, a discussão, o Sidney, ela gira nesse sentido. Outro dia, um cidadão falou assim para mim na rua: mas Leitão, é aquela história do vereador, você devia vir candidato a vereador. Já recebi alguns comentários desses aqui também. A gente fica preocupado, será que você está preparado para ser? Estou preparado. Aí eu fiz um desafio a ele, assim, desafio no bom sentido, é claro. O senhor, então, tem essa dúvida de mim. O senhor, evidentemente, tem uma família. O senhor é uma família grande? Ele falou: tenho. O senhor tem um grupo de amigos? Tem. Então, o senhor faz o seguinte: faça uma reunião e me convide, faça uma sabatina comigo, só pode perguntar o que o senhor quiser, da minha vida privada à questão pública. Aí, a partir daí, o senhor vai ter a exata noção se eu estou preparado ou não para exercer essa função. Então, você que está aí, que está insatisfeito com o processo político da cidade, que quer renovação e que não me conhece direito, porque evidentemente a gente não tem, como eu não tenho mandato, eu não estou toda hora na mídia, eu só estou ativo nas redes sociais e tal, mas eu ando na rua livremente conversando com as pessoas. Se você tem uma dúvida, me dá essa oportunidade. A política é feita assim, a gente tem que checar de fato, não pode votar de qualquer maneira. Esse ano é um ano que a gente tem que fazer uma reflexão séria e profunda sobre quem a gente vai colocar naquelas cadeiras lá, tanto no legislativo, está muito ruim no município, quanto no executivo. Me chame para uma conversa e me pergunte sobre o que você quiser. Aí você vai ter a condição de dizer, está preparado ou não está preparado. Você falou da questão do discurso duro, né? A gente tem visto o teu partido, o PSOL, alcançar bons desempenhos na eleição da capital, na última eleição para prefeito, Freixo, né, teve um belo desempenho. Tarcísio Mota. O professor Tarcísio teve um belo desempenho na eleição para o governo do Estado. Gilcimar, prefeito lá em Itaocara, o primeiro prefeito do PSOL. Quando você fala assim do discurso duro e do atingir a população, o que falta? Porque fica sempre aquela sensação de que esse discurso mais duro não entra na cabeça, não atinge a população como devia atingir. Eu queria uma autocrítica tua nesse sentido, Cláudio Leitão. Mas eles percebem, Sidney, eu te garanto que as pessoas que votam aqui em Cabo Frio, uma grande parte dela, sabe exatamente em quem está votando, entendeu? Porque não é segredo para ninguém, por exemplo, o caso dessa polarização, que eu acho que é uma falsa polarização entre Alaí e Marquinhos, que eles se conversam nos bastidores, e muita gente sabe disso, as pessoas sabem que eles têm essa quantidade enorme de processos. As pessoas sabem que eles enriqueceram na política. O problema é que as pessoas precisam ser chamadas à responsabilidade e refletir se vale a pena continuar apostando nesse processo. O discurso duro é no sentido de chamar a atenção, de marcar uma posição para que as pessoas parem, reflitam e usem o senso crítico nesse processo. Não é que eu não acredito que a gente erre nisso. A questão é que, pelo menos até essa última eleição, o poder econômico define muito quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. É muito difícil para uma população que é carente de tudo resistir a esse tipo de ofertas, de oferecimento de cargos. Uma cidade que não tem emprego, onde eles prometem cargos na prefeitura, uma cidade onde a pessoa tem dificuldade com a moradia, conforme eu citei, e eles vão lá e oferecem material de construção, uma cidade onde as pessoas têm dificuldade de emprego, eles oferecem dinheiro na hora da compra do voto. Então, isso faz parte
parte das distorções de um processo de democracia de massa, que infelizmente é a crítica e é despolitizada pela própria questão da formação educacional deficiente que a gente tem, da formação de cidadania que a gente tem, né? O Bertolt Brecht, que é um dramaturgo, poeta alemão, já dizia isso no século passado. A fome vem antes da ética. Então, a fome, nesse sentido, não é propriamente fome de comida, é a fome de construir uma possibilidade melhor. E isso, muitas vezes, leva a pessoa a votar por um interesse individual e não coletivo. Ela recebe uma benesse que resolve uma questão pontual da vida dela, mas fica penando 4 anos com uma saúde de má qualidade, com uma educação de má qualidade, sem saneamento, né, sem acesso, como eu falei, a um projeto que lhe permita ter a casa própria. Quer dizer, sem acesso a um projeto de geração de emprego, é associado com qualificação profissional. Tudo são promessas que eles fazem há 20 anos e que não cumprem. Esse governo lá aí, catastrófico, se você olhar a campanha eleitoral e ver o que ele prometiu, o que ele realizou, porque ele teve 2 anos sem crise nenhuma, de mais de 900 milhões de arrecadação. Cara, 900 milhões para uma cidade de 200 mil habitantes, Sidney, se você administrar honestamente, com correção, com competência, com austeridade, porque essa austeridade agora tem que ser desde o início. O dinheiro é público, não pode ser esbanjado, tem que ser gasto com toda a parcimônia, de forma correta, elencando as prioridades, onde é mais importante. Abrir o governo fazendo uma obra de 40 milhões na praia, sem necessidade, e com um estado de saúde que Marquinhos deixou horroroso, que ele só conseguiu piorar. Quer dizer, então a gente vê isso. Aí a população quer repetir esse projeto de novo. Eu acho que a questão é essa questão, é esse conjunto de situações. A democracia de massa, as pessoas não terem esse acompanhamento mais de perto da política, a ojeriza que causa isso em função desses noticiários aí, que fazem com que as pessoas digam que todo mundo é ladrão e que todo mundo que quer entrar na política quer entrar para se locupletar. Eu não tenho ambição patrimonial na minha vida, não. Para mim, cargo público tem que estar a serviço de um projeto de transformação. Eu já recebi inúmeros convites para mudar de partido e me aliar a diversos esquemas políticos da cidade. Eu nunca topei porque isso eu percebo que não é o bem coletivo da cidade que está em discussão. Então, se for para fazer esse tipo de aliança, nós vamos continuar fazendo um enfrentamento político, colocando as nossas ideias e as nossas propostas. Não dá para discutir política, discutir projeto de aliança nesses termos, entendeu? Se você vai sentar com alguém, mas qual é o projeto? Não, veja bem, primeiro a secretaria tal vai ser de vocês, tem aqui uns caras, é assim que os caras discutem, que aliança é assim que os caras te chamam para discutir. Que aliança você admitiria fazer? Não então? Tem como. Que tipo de aliança você admitiria fazer? Porque você sempre fala dessa questão da identidade, da personalidade, que acaba gerando até um determinado isolamento também, né? Isso foi uma situação que você mesmo já debateu isso comigo aqui algumas vezes. Mas para uma eleição que está se aproximando, você admite sentar à mesa em que sentido, com que tipo de possibilidade de aliança? Olha só, você olha para o quadro, os candidatos que estão colocados. Se a gente tem um discurso coerente de ruptura, de rompimento, aí você olha para os candidatos e você não vê neles, não vê no projeto político e na ação política anterior desses candidatos nenhum projeto que possa romper. Como é que a gente vai buscar um espaço de aliança? Por exemplo, eu quero romper esse processo da medicina, da relação da medicina pública com a medicina privada. Eles querem? Não querem. Eu quero romper e investigar a fundo essa concessão que foi dada a Salineira. Eles querem? Eles não querem. Entendeu? Eu quero auditar essa questão do lixo em Cabo Frio, que é uma caixa preta guardada a 7 chaves, que a torneirinha pinga para muita gente nessa cidade. Eles querem? Eles não querem. Na verdade, eles não querem transformar a cidade. Marquinhos Alaí tem esse projeto aí de 20 anos que não dá para discutir, para sentar e discutir nada, porque nós temos projetos antagônicos. Eles governam de cima para baixo. Nós queremos governar de forma horizontal, ouvindo a
a sociedade, entendeu? Fazer um governo, inclusive, para além do PSOL, com participação da sociedade civil. Eles não querem saber nem ouvir falar da palavra transparência, porque quem rouba o dinheiro público de forma descarada durante esses 20 anos não quer saber de transparência. Eu quero fazer prestação de conta pública, eu quero reformar o portal, então como é que eu vou discutir? Aí como é que eu vou sentar para discutir com o deputado se ele se aliou com parte do atraso, e se ele está aliado com um dos governos mais corruptos da história do Rio de Janeiro, que é o governo Cabral e Pezão, que massacra o servidor público. Como é que a gente vai ter possibilidade de discutir aliança? Aí tem o candidato, que de todos os candidatos aqui é o que eu tenho o melhor relacionamento pessoal, que é o doutor Adriano, que começou a política nos braços de Alair Correia, e agora se lança como o novo, né? Quando todo mundo sabe que no início da carreira política dele, ele aceitou jogar o jogo, ou seja, aceitou as indicações, aceitou a nomeação de parente, aí agora se arrepende, rompeu com o prefeito, ficou 4 anos votando tudo que o prefeito mandava, aliás, toda a Câmara, né? Só agora nesse último ano é que apareceu os arroubos oposicionistas que o governo está no bagaço. Aí como é que eu vou discutir política dentro de um contexto desse? Fica muito difícil. Nós queremos correção, nós não queremos dizer que nós somos melhores do que ninguém não, entendeu? Mas nós queremos fazer política com P maiúsculo, como ela deve ser feita, com transparência, com claridade, com a participação popular de verdade. Não é discurso de enganação, não. A gente já fala isso desde 2008, então vamos reativar todos os conselhos populares da cidade para que possam participar ativamente na gestão, entendeu? Nós queremos isso. Isso é um projeto. Não bate com deles. Não bate com deles. Aí como é que a gente vai sentar para discutir um projeto de cidade se eles só querem discutir cargos? Porque, sinceramente, você pode prestar atenção. Quando eles se reúnem, a discussão é essa. Olha, você fica comigo que eu vou te dar um cargo aqui. É por isso que eles, é como eu tenho dito várias vezes, eles são ora adversários e ora aliados. É só você olhar o quadro. Olha para o quadro agora. O Jânio está adversário de Marquinhos, ou pelo menos pressupõe, tiveram juntos em 2012. Marquinhos e Alair caminharam 12 anos juntos. O Adriano estava com Marquinhos, o Paulo César estava com Marquinhos. Já teve com Jânio, já foi vice do PDT. Os caras se interagem politicamente. E esses caras não vão mudar nada. Isso que a população precisa entender. Se você quer mudança de verdade, uma mudança com aprofundamento, você tem que escolher quem não participa, quem está à margem desse processo. E aí vem a questão que eu falei anteriormente. Mas será que essa alternativa está preparada? Eu estou dizendo para você, está sim. Está preparada, assim, tanto técnica quanto politicamente. E se você não acredita, chame para o debate, chame para uma conversa, faça uma sabatina, pergunte tudo, que aí você vai ter condições de ouvir e saber realmente que tipo de projeto vai se fazer. Porque os nossos espaços e as nossas possibilidades, até pela pouca estrutura de ser um partido pequeno, é diferente deles que tem uma irrigação de dinheiro muito grande, né, do poder econômico, e pode fazer um processo político, uma campanha política muito maior. E a campanha política milionária não necessariamente tem o melhor candidato. Até o contrário, né? Tem que ter uma campanha milionária para o marqueteiro disfarçar o candidato e poder vender para você um produto, não uma pessoa. Vender para você um produto que depois não vai cumprir promessa nenhuma. Você quer ver um detalhe, só para encerrar? Centro de convenções. Como é que a gente vai falar em projeto turismo sem centro de convenções? Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui agora, há quantos anos você escuta esses caras falarem que vão construir um centro de convenções? Você quer apostar que na campanha em 2016 eles vão repetir tudo isso de novo? Então isso é um exemplo, mas tem muitos outros, entendeu? Cláudio, a gente vai ter oportunidade, né, de, ao longo dessa pré-campanha, ouvir vocês todos em uma outra rodada de entrevistas. E durante a campanha a gente vai promover, como sempre promove, né, os debates, as entrevistas, para, enfim, oferecer à população o direito de conhecer
de forma mais profunda a ideia, o projeto de cada um E pode-se discutir candidatos. área a área. Com e certeza. aí vai ficar claro e a gente vai desmistificar, desculpe te interromper, Cid, só para que eu esqueci de falar, vai desmistificar essas coisas das pessoas dizerem assim, vocês do PSOL só criticam e não propõem. Não é verdade. É porque toda vez que você faz uma crítica, a crítica ela chama muito mais atenção do que quando você propõe alguma coisa. Isso é normal, né, na questão política. Mas a gente faz as duas coisas. A gente faz a crítica e aponta a solução. Por exemplo, um detalhe, eu sou o único cara que fala de mobilidade urbana nessa cidade, de construir ciclovias, de humanizar o transporte coletivo, o transporte urbano da cidade. Eles não fazem. Sabe por que eles não fazem? Porque eles têm compromisso com a empresa concessionária de ônibus. E uma rede de ciclovias na cidade vai quebrar um pouco e vai reduzir substancialmente a questão da necessidade que a população tem de usar os ônibus da Salineira. Então é uma série de questões, e isso as pessoas não lembram, porque a memória é sempre um pouco curta, que a gente falou isso. Até porque a gente não tem o mesmo tempo, nunca teve, né, durante os períodos de campanha, tanto em 2008 quanto em 2012, de poder colocar de forma mais abrangente esses projetos. Então eu faço esse desafio. Você que quer mudança, que não aguenta mais isso, e que a gente se coloca como alternativa, porque nós não temos nenhum, nós somos o único candidato, e o único pré-candidato, e o único partido que não tem absolutamente nenhum vínculo com esse esquema da velha política da cidade. Todos os outros, sem exceção, se interrelacionaram de alguma forma, se interrelacionam, são ora adversários e são ora aliados. Então, se você tem alguma dúvida, nos convidem para esse debate. Abram democraticamente esse espaço para que a gente consiga colocar para vocês de uma forma mais olho no olho o que a gente pretende fazer. E aí sim, aí você vai ter uma avaliação. Realmente, esse pessoal do PSOL está ou não preparado para implementar um projeto transformador na cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente vai ter outras oportunidades de, até a eleição, conversar bastante sobre ideias, sobre projetos. Todos os candidatos terão, né, o tempo igual para participar, para, enfim, trazer suas opiniões aqui para o nosso telespectador. Tudo de bom, Cláudio. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Deixo aí um abraço especial a todos os telespectadores, né? E vamos acompanhar esse terremoto aí do dia, né, que foi essa questão da política. Agora, uma palavra final, Cid. Nós não podemos desanimar, não. O quadro é difícil. O Gramsci, né, que é um italiano, um pensador socialista italiano, ele falava uma coisa muito certa, que a gente, para encarar a realidade, a gente olha para a realidade, tem o pessimismo da razão, mas a gente tem que ter o otimismo da vontade, né? A gente olha para o quadro e ele é realmente pessimista, mas se a gente não tiver o otimismo e permitir que esses caras nos roubem a esperança de dias melhores, a gente não vai a lugar nenhum. Porque existem duas maneiras de você mudar a sociedade. Uma é através de um processo revolucionário, né? E a gente hoje não tem as condições objetivas para promover um processo revolucionário nesse país. E a segunda alternativa é a via institucional, é a via do voto, é onde o seu voto, cidadão mais pobre, vale rigorosamente o mesmo do que o cidadão mais rico. Não tem diferença. Ele só tem um voto e você só tem um. E eu garanto que a população trabalhadora, a população mais pobre, que depende de uma estrutura do Estado para poder acolher suas necessidades, é muito maior do que a deles. E a gente só não muda se a gente não quiser. Se a gente tiver coragem, ousadia e assumir os riscos e a responsabilidade que o processo atual nos impõe, a gente dá uma lição nesses caras, faz uma renovação política de verdade e parte para um novo caminho e para um novo processo. Não é fácil, vai ter enfrentamentos nesse processo, mas esse é o caminho, não tem outro. Não há vitória sem luta. Um grande abraço a todos vocês. Cláudio Leitão, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Cabo Frio, dando sequência, né,